O Lula está querendo fazer mais um programa de dar dinheiro para as pessoas para tentar melhorar a sua popularidade, né? Ele quer agora ampliar o pé de meia para a faculdade. Então, a faculdade que já tem o ProUni, ou seja, o governo já paga a faculdade para alguns alunos. Além disso, agora vai dar um dinheiro para esses alunos para cursarem a faculdade, uma mesada para o pessoal cursar a faculdade, né? E é o conceito do pé de meia que não funcionou no segundo grau e agora não vai funcionar na universidade também, mas é mais um programa de compra de votos. Qual que é o problema do governo Lula? O governo Lula adora esse tipo de solução, né? Dá dinheiro para a pessoa, não dá dinheiro para a pessoa que a pessoa fica satisfeita. E é verdade, as pessoas ficam satisfeitas quando recebem dinheiro, né? Só que qual que é o problema? Isso não é escalável. Quando o governo dá dinheiro para alguém, precisa tirar de alguém. Necessariamente, imposto é isso, né? Aí vai tirar dinheiro de alguém, o que acaba acontecendo? Acaba tirando dinheiro de atividades produtivas, de atividades que realmente melhoram a vida das pessoas, que desenvolvem o país, para dar dinheiro para a pessoa que está fazendo uma faculdade, que não necessariamente deveria fazer faculdade mesmo, porque hoje em dia fazer faculdade já não é garantia de grandes coisas no final das contas. Todo mundo gosta de fazer faculdade, dá um boost na moral, né? Você fica com mais autoconfiança, tem um diploma e coisa e tal. Eu, por exemplo, fiz 2 faculdades, não usei meu diploma para nada, não usei meu diploma para porcaria nenhuma. Quer dizer, usei o diploma de advogado para advogar algumas coisas, mas eu logo desisti porque dá muito pouco dinheiro. Então, no final das contas, a verdade é que diploma tem é uma coisa positiva? Eu acho positivo. Eu acho que se você pode fazer uma faculdade, você deve fazer uma faculdade pela experiência, pelo quanto que você aprende ali, pelas pessoas que você conhece. É uma experiência bacana fazer faculdade. Oi amigos, tudo bem? Aqui é Maurílio. Dá uma força para o nosso canal, se inscreve aí, deixe seu comentário, curte nosso vídeo. Foi feito com muito carinho para vocês, tá bom? Muito obrigado pela ajuda, fiquem todos com Deus. Então tá aqui, ó. Lula deve ampliar o pé de meia para estudantes que estão na faculdade também vão receber. Então olha só, vou dar mais dinheiro. A solução do Lula é sempre essa, né? Vou dar Bolsa Família, vou dar não sei o que lá, vou dar pé de meia, vou dar isso, vou dar aquilo. Isso daqui está ligado também ao fato de que ele está perdendo voto entre os mais jovens, né? E ele está tentando reconquistar esses votos dos jovens, né, com dinheiro. Veja, eu já expliquei para vocês que o eleitor do Lula tem 2 tipos de eleitor do Lula. O eleitor do Lula que vai ganhar alguma coisa com o Lula. Vocês viram o comício do Lula lá, ele falando com um monte de gente, aí o Lula falando assim que não, a mulher, não, me dá um emprego, me filia no partido, eu quero filiar no partido, me dá emprego, não sei o que. É o pessoal que quer ganhar alguma coisa com o Lula, isso tem um monte, ou quer ganhar a Bolsa Família, enfim, Minha Casa Minha Vida. Né? O Lula vende essa ideia de que se ele ganhar, ele vai pagar para as pessoas, né? E agora o pé de meia também, né? Não vamos fazer o pé de meia para ajudar o pessoal na faculdade. E é lógico que as pessoas que ganham isso, né, tem vantagem, coisa e tal. Mas cada vez mais fica claro para todo mundo que para esse pessoal ganhar, esses 10 mil, sei lá, 20 mil estudantes que estão no pé de meia, 1 milhão de estudantes, 10 milhões de estudantes que estão no pé de meia, eu não sei quantos estudantes estão no pé de meia, para esses 10 milhões de estudantes ganharem, o resto do pessoal vai pagar esse dinheiro. Os outros 200 milhões de brasileiros vão perder. Né? E aí começa a fazer isso. Cada vez que o Lula inventa um programa novo, ele pega uma pequena parcelazinha ali e começa a deixar um monte de gente infeliz. Né? Esse que é o problema que o Lula não percebe, que é a armadilha que ele está. Por isso que esses programas do Lula acabam não dando mais vantagem política para ele. Ninguém está votando no Lula por causa do Bolsa Família, ninguém está votando. Houve uma época que o mote do Lula na eleição é: se eu ganhar, se o Aécio ganhar, vai cortar o Bolsa Família. E é lógico que presidente nenhum vai cortar a Bolsa Família, não tem lógica isso, né? Como não vai cortar o pé de meia também, o pé de meia vai continuar, pode ser aperfeiçoado e coisa e tal, pode ser melhorado. Como, diga-se de passagem, o Bolsonaro melhorou o Bolsa Família, né, que na época passou a se chamar Auxílio Brasil, depois o Lula voltou a ser Bolsa Família, mas é o mesmo programa, não mudou nada, né? As pessoas recebem do mesmo jeito, né? Então, isso matou essa capacidade que o Lula tinha de dizer: não, se não votar em mim vai perder o programa. Ué, entrou o Bolsonaro, entrou o Temer e não acabou os programas. Então, assim, ainda tem muita gente de baixa renda, esse pessoal que ganha benefício, que prefere o Lula. Por quê? Porque acha que o Lula vai dar mais benefício para eles, né? Só que a maior parte da população começa a perceber o outro caminho dessa coisa, né? Isso aumenta a inflação, isso aumenta os gastos, né? Isso gera mais impostos para as pessoas pagarem. Esse dinheiro tem que vir de algum lugar. O Lula não tem dinheiro para pagar o pé de meia. Para ele pagar o pé de meia para o pessoal da faculdade, vai ter que tirar de outras pessoas, via imposto, via alguma coisa, né?
E a outra constatação que as pessoas têm é que a esquerda adora dizer que não, que vai tirar não, que vai botar imposto nos mais ricos, porque os mais ricos vão pagar isso daí. Rico não paga imposto, o rico foge para outros países, rico dá o seu jeito aí, rico não paga imposto. Vai sair de imposto do pessoal da classe média, a classe média vai se fuder, né? E aí fica o Lula tentando ajudar a classe média com o programa Minha Casa Minha Vida. Aí não dá certo, aí ajuda o pobre com o jovem com o pé de meia, né? O problema do jovem com o Lula, eu falei isso num vídeo também que eu fiz hoje, né? É que a outra classe de pessoas que vota na esquerda são os idiotas, né? E o jovem tipicamente está começando na vida ainda, não tem muito conhecimento de mundo, acaba caindo nesse papo de comunismo e coisa e tal. Eu já falei para você, é perfeitamente compreensível o jovem ser comunista. O jovem, de repente, ele era uma criança, vivia com os pais, não tinha preocupação nenhuma, aí de repente ele começa a ficar adolescente, jovem, ele começa a olhar para o mundo e falar, caraca, eu vou ter que disputar agora, tem que trabalhar, tem que arrumar um emprego, tem que começar a produzir. E o mundo parece muito injusto, porque tem um monte de gente que já tem um monte de coisa, pô, fulano tem um carro, Beltrano tem um apartamento, fulano tem não sei o que lá, tem um emprego, e eu não tenho nada, né? O jovem entra no mundo sem nada. Ah, mas mesmo que ele seja filho de rico, né, o dinheiro é do pai dele, não é dele, né? Então, para o jovem, o mundo parece muito injusto, né? Então, essa ideia de, não, vamos dividir essa coisa aí, galera, vamos dividir todo mundo aí, parece uma ideia muito razoável, né, para o jovem, né? À medida que o jovem começa a conquistar as coisas, ele começa a perceber como é que é o jogo do mundo, como é que funciona, começa a passar de fase no jogo da vida, e daí ele já começa a perceber, pô, já tem alguma coisa, já conquistei alguma coisa. Dividir porra nenhuma, vou querer dividir o que é meu? Não, dividir porra nenhuma. Né? Então, muito rapidamente o jovem percebe o erro do comunismo e do Lula. Né? Então, antigamente o Lula tinha esses dois fatores, né? O pessoal que tem interesse para estar no governo Lula e o pessoal que é idiota. Os jovens eram mais idiotas no passado, são menos idiotas agora. Com acesso à internet, eles têm informação desse processo todo, tem informação, tem principalmente informação sobre o fracasso do comunismo no mundo inteiro. Então, o Lula perdeu os idiotas, né? Aí só resta para ele o pessoal comprado. Então, ele está tentando comprar os jovens aqui com mais pé de meia na faculdade. Não vai funcionar. Aqui, ó, o Lula ainda vem com esse papo de que, tá vendo como é que ele tenta insistir nessa história de eu contra eles, né? Lula diz que Faria Lima deve estar irritada por ele investir em educação para pobres. Por que a Faria Lima ficaria irritada com isso, cara? Ele tentava falar que não, porque os ricos não gostam quando os pobres viajam de avião. Por que não gostariam, cara? É lógico que gostam, pô. Quanto mais gente voando de avião, significa que tem mais voo, com mais horários de voo, com mais oportunidades. Facilita para todo mundo, para quem é rico, para quem é pobre, para quem é classe média. Quanto mais gente usar a aviação, melhor para todo mundo. Ninguém quer, não existe isso de rico não gosta de pobre usando aeroporto. Não, rico gosta. Quanto mais gente usar aeroporto, melhor. Não tem por que reclamar, né? Mas o Lula gosta de dizer esse negócio porque ele quer incentivar a inveja, né? Que é o motor do socialismo, é o motor da esquerda, né? As pessoas têm essa ideia de que rico deu sorte, coisa e tal. Não, cara, o cara para ser rico ele tem que ter no mínimo capacidade de manter riqueza. Porque o que mais tem por aí é o cara que é filho de rico, que herdou um dinheiro e perdeu a porra toda. Essa ideia do comunismo, se você pegasse o dinheiro do mundo inteiro e dividisse em partes iguais para todo mundo agora tem a mesma quantidade de dinheiro. Meu amigo, não dá 6 meses, a gente está igualzinho está hoje, desigual. E digo mais, as pessoas que vão ser ricas são as mesmas pessoas que são ricas hoje, as pessoas que vão ser pobres vão ser as mesmas pessoas que são pobres hoje, porque não é sorte, é saber lidar com dinheiro. Há diferença nessa situação. As pessoas não são iguais. Isso aqui é o Lula tentando ganhar os idiotas. Só que os idiotas estão em falta agora, o pessoal com a internet está sabendo das coisas, né? É mais difícil o Lula arrecadar idiota, né? Isso daqui é o Lula querendo comprar as pessoas, né? E também não está dando certo, né? E repara, compara isso com os programas do Bolsonaro, como o Pix, por exemplo, que é 100% feito pelo Bolsonaro. Vocês sabem, quando teve a primeira iniciativa, quando se aprovou o início dos trabalhos do Pix, em dezembro de 2018. Foi no governo Temer? Foi. Foi o pontapé inicial para começar os trabalhos. Dezembro de 2018. Bolsonaro assumiu em janeiro de 2019. 100% do desenvolvimento do projeto do PIX, 100% das coisas que foram planejadas, que foram feitas e coisa e tal, foram feitas durante o governo Bolsonaro.
Então o Pix, por exemplo, é um caso clássico de programa do Bolsonaro que deu certo e que ajuda todo mundo. É isso que eu falo. São programas muito melhores do que o Pix. Tem vários outros. O marco do saneamento, a questão de simplificação de várias leis, aí, de anulação de várias leis. Tem um monte de coisa que o Bolsonaro fez que de fato ajuda todo mundo. Esse é o caminho, as pessoas percebem isso no final das contas. Ah, mas o Bolsonaro fala um monte de merda. Ele pode até falar merda, né? Mas a verdade é, o que ele fez foi excelente, ele fez no final das contas foi ótimo, né? E as pessoas percebem a diferença. Não é à toa que o Lula, embora esteja ampliando o pé de meia, tentando vender pé de meia no final das contas, quando quis realmente ganhar popularidade, usou o quê? O programa do Bolsonaro, do Pix. É muito engraçado isso, né? Obrigado por assistir nosso vídeo até o final.